A obstetrícia e ginecologia em Portugal. Como funciona o sistema e por que é que o setor privado tem crescido tanto? Para muitos médicos obstetras e ginecologistas no Brasil, a pergunta é cada vez mais frequente. Como está o mercado médico em Portugal e que oportunidades existem para médicos estrangeiros, nomeadamente para médicos brasileiros? Quando a gente analisa os dados e as notícias em Portugal, o cenário começa a ficar um pouco mais claro. Segundo algumas reportagens do jornal Observador, o número de partos realizados no setor privado em Portugal tem crescido de maneira consistente nos últimos anos. Em regiões como Lisboa e Vale do Tejo, os partos no setor privado já representam cerca de 1 em cada 3 nascimentos. Esse dado chama atenção porque é uma mudança real no sistema de organização de saúde português, até então baseado na área pública. Mas por que é que isso está acontecendo? De acordo com uma reportagem da Reuters, Portugal enfrenta dificuldades na manutenção de equipes completas de obstetrícia no Sistema Nacional de Saúde. A agência Rebate ainda relata que a falta de médicos obstetras levou em alguns momentos ao encerramento temporário de serviços de urgência obstétrica em hospitais públicos, por dificuldade exatamente nessas escalas médicas seguras. Jornais portugueses como o Público e o Expresso têm abordado com frequência a escassez de médicos em Portugal. E as negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos sobre a necessidade de tornar a carreira médica mais atrativa, tanto em termos de remuneração quanto de condições de trabalho e infraestrutura. Quando o setor público enfrenta esse tipo de limitação, o sistema reage e as respostas têm sido o crescimento no setor privado, especialmente nas áreas previsíveis. Para muitas mulheres, como relatam o Observador e o Expresso, a escolha pelo setor privado não está relacionada apenas a conforto, mas também à previsibilidade do atendimento. Saber quem será obstetra, quando ocorrerá o parto, como será o acompanhamento pré-natal. Esse tipo de comportamento acaba então fortalecendo hospitais e grupos privados, que passaram a investir mais na contratação de médicos. Do ponto de vista do médico, e aqui falo especialmente para você que é obstetra no Brasil e avalia oportunidades em Portugal, esse movimento é extremamente relevante. E é por isso que hoje há um interesse claro do sistema português em captar médicos e melhorar as condições de trabalho, criando modelos mais sustentáveis de exercício profissional. Esse interesse existe no SNS, mas também é muito evidente no setor privado que está em expansão. Para o médico brasileiro que pensa em atuar em Portugal, entender esse contexto é essencial. Não se trata apenas de decidir entre o público e o privado, mas de compreender como funciona o sistema de saúde português, onde estão as oportunidades reais e como se posicionar profissionalmente de maneira estratégica. Portugal está passando por um processo de reorganização da sua assistência médica e a obstetrícia é uma das áreas onde essa transformação é mais visível. Quem analisa os dados, acompanha as fontes certas e se prepara adequadamente para identificar oportunidades para sua atuação médica em Portugal, seja de forma definitiva, seja em modelos híbridos de carreira internacional, verá muitas oportunidades. Se você deseja desenvolver a sua carreira médica em Portugal, conte com os serviços da Em Portugal e da Saúde Sem Fronteiras. Nós somos especialistas no reconhecimento de medicina em Portugal e no reconhecimento da sua especialidade médica aqui no país.